E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar sobre as verdadeiras cores primárias e pureza da cor. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube, onde cada tier vai te dar um benefício exclusivo. Além disso, você pode contribuir também comprando produtos na BenStarTintas.com.br, que já é a loja com o maior catálogo do Brasil. Você sabia que nas artes plásticas existe um debate para saber quais são as verdadeiras cores primárias? Mas hoje eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto e sobre pureza das cores, e essa pauta toda foi feita com a ajuda do professor Márcio, que revisou a pauta pra mim. Pra quem não conhece, o professor Márcio é um doutor, é mestre ou doutor agora? Enfim, ele é muito entendido do assunto de teoria da cor, então ele revisou pra mim essa pauta, pra ver se eu não estaria falando nenhuma besteira quando eu digitei a pauta baseada na conversa que eu tive com ele há um tempo atrás. Bom, eu acho que a maioria das pessoas nem sequer sabe que existe esse debate pra saber quais são as verdadeiras cores primárias, porque na escola a maioria das vezes a gente aprende que as primárias são vermelho, amarelo e azul. Só que, dependendo do artista que você for perguntar, pode ser que ele responda pra você que as primárias são ciano, magenta, amarelo e preto, algumas vezes também chamado de primária. Vamos entender isso. Só que quem tá certo então nessa pergunta? São o pessoal do vermelho, azul e amarelo ou o pessoal do ciano, magenta, amarelo e às vezes preto também? Então vamos primeiro definir o que é uma cor primária. Uma cor primária é uma cor que não pode ser obtida através de misturas. Por exemplo, a gente tem a cor verde. A cor verde é a mistura da cor azul com a cor amarela. Então o tom verde é considerado um tom secundário. Já se a gente pensar na cor azul, não tem como a gente misturar alguma cor que vai dar azul. Azul é azul e pronto. Então as primárias são muitas vezes chamadas de cores puras. Eu vou colocar puras entre aspas aqui, mais pra frente eu vou falar o motivo disso. E só para tirar isso da frente logo, pode ser que você já tenha ouvido falar sobre RGB, que são consideradas as primárias RGB. E por que RGB é considerado primário, já que tem verde no meio, né? RGB, para quem não sabe a sigla, é vermelho, verde e azul, red, green, blue. Porque quando a gente tá falando de cores enquanto luz, que são as cores do monitor, as cores da televisão, etc., essas cores são todas chamadas de cor luz. E em cor luz, quando você está misturando essas cores, elas têm uma natureza de mistura aditiva. Eu expliquei em melhores detalhes isso e não vou me alongar aqui no vídeo, nesse outro vídeo que está aparecendo aí como sugerido, mas por esse fato de ser uma mistura aditiva é que faz sentido chamar nesse caso o verde de primária, por causa da forma em que as cores misturam quando a gente está falando de cor luz. Mas nesse vídeo de agora eu vou focar exclusivamente em cores enquanto pigmento, ou seja, cores que quando você mistura eles têm a natureza subtrativa, ou seja, quanto mais você mistura os pigmentos coloridos, menos luz ele vai refletir, e com isso ele vai perder também a saturação dele. Cada mistura você perde luz e vai perder essa noção de saturação quando você estiver falando de cores pigmento. Falei disso também nesse mesmo vídeo que eu indiquei agora há pouco. E mesmo porque as cores pigmento são as cores que importam pra gente, porque é as cores que estão presentes ali, são os pigmentos que estão presentes nas tintas, né? Então por isso que eu vou focar nisso. Isso vai servir não só para quem faz pintura de miniatura, boneco, action figure, impressão 3D, mas vai servir também para quem estiver fazendo desenho de forma tradicional, pintando com lápis de cor ou pintando quadro. Todos esses conceitos são aplicáveis também. Vamos voltar pro nosso debate então. Então quem tá certo? A galera do magenta, ciano, amarelo ou a galera do vermelho, azul, amarelo em relação a quem são as verdadeiras primárias? E a verdade é que tudo depende do conceito e da aplicação que você tá querendo fazer no seu trabalho. Por exemplo, o professor Márcio, que revisou aqui essa pauta, ele tem um ateliê chamado Cozinha da Pintura, onde ele dá aula de pintura tradicional barroca de quadro. E para ele que dá esse tipo de aula de pintura específico, voltado para esse estilo mais clássico, não faz sentido você usar ciano, magenta, porque essas cores não eram utilizadas nessa época. Então para ele não faria sentido, já que ele quer reproduzir esse estilo, essa escola barroca de pintura, não faz sentido para ele usar essas cores. Mas se você é um pintor contemporâneo e não tem nenhum tipo de limitação, você pode usar qualquer uma dessas cores como primária. Inclusive tem pintores que vão considerar o uso de todas essas cores ao mesmo tempo e chamando elas de primária. Vai usar azul, vai usar vermelho, vai usar ciano, vai usar magenta e vai usar o amarelo. Vai usar todas elas juntas e vão chamar tudo de primária. E isso é ok, porque depende do conceito que ele tá querendo passar, depende do que ele quer fazer em relação às paletas de cores dele e etc. Então, Atila, você tá me dizendo que você fez esse título clickbait pra no final falar que tá todo mundo certo? Calma aí. Porque, na verdade, dependendo do prisma em que você está observando essa questão, pode ser que todos eles estejam errados, na verdade.
Se a gente olhar as cores primárias com a lente científica, a gente vai ver que essa questão de pureza nas cores primárias, elas não são bem delineadas como a gente imagina quando a gente está falando de pigmento e tintas. E quando eu estava explicando sobre as cores primárias, eu falei puras, entre aspas, porque essa vai ser uma questão que eu queria falar agora. Então, por exemplo, se você comprar ali o seu amarelo primário da linha Artis da Scale 75, que tem aquele monopigmento amarelinho ali, esse aqui é o verdadeiro amarelo puro? Depende da lente que a gente estiver olhando. Temos duas questões que a gente precisa analisar aqui. Quando a gente está olhando o pigmento na vida real mesmo, que a gente está com o pigmento ali na nossa frente, com a tinta na nossa frente, tem uma questão que a gente precisa prestar atenção, é que todas as cores, quando a gente está analisando milimetricamente ali, elas têm uma tendência. Então você pode pegar um amarelo que ele é mais tendencioso pro laranja, um amarelo que ele é um pouquinho mais tendencioso pro verde, e eles ainda assim são chamados de primário. E é claro que isso que eu tô falando aqui não é uma coisa óbvia. Você vai olhar, você vai ver amarelo. É uma coisa muito sutil mesmo, que provavelmente vai precisar ter um olhar mais treinado para você perceber. Mas se você colocar um do lado do outro, esses tipo um amarelo que tendencia mais pro verde, um amarelo tendenciado mais pro laranja, você vai conseguir notar muito mais essa diferença. Academicamente falando, existe um livro chamado Book of Munsell, ou o livro de Munsell, que é considerado o melhor catálogo de cores e pigmentos que a gente tem atualmente disponível para se comprar ali. Claro que não é barato, é uma coisa que só uma universidade grande teria capacidade de comprar, mas o fato é que esse livro que eu tô mencionando custa mais ou menos uns $1.300 atualmente. Só que se você tiver muito interesse, existe um livro que é só a teoria de Munsell, esse sim mais barato, e você pode achar até em PDF, e um outro chamado Munsell Student Book Set, que nesse livro você meio que pinta as cores você mesmo ali, e você faz o seu próprio catálogo. Mas eu queria deixar claro que o Big Book of Munsell não é apenas um catálogo de cores, ele também tem descrito a teoria de Munsell, que é um sistema de identificação de cores, que é uma das maiores contribuições do Munsell para nós. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Imagina que você pegou o seu amarelinho ali primário da Scale 75, ou se você é um pintor de tinta a óleo, você pegou o seu amarelinho primário da Winsor & Newton da linha Artis, que é a melhor deles, e você vai pegar esses amarelos e vai comparar eles ali com o livro de Munsell. Você vai notar que ele não vai ser 100% igual o que tá ali no livro, que é, em teoria, a nossa melhor representação que a gente teria de um amarelo primário em pigmento. Você vai notar que ele é um pouquinho diferente, ele é levemente diferente, os dois não vão bater nem entre si. Você vai ter 3 cores diferentes ali olhando se você fizer essa comparação. E ainda pior, para piorar a questão, a gente tem a variável humana. Cada ser humano capta diferente as cores com o seu olho. Você pode enxergar de um jeito, eu posso enxergar de outro. Imagina que cada ser humano vai ver, né? A gente tem uma limitação física aqui de como a gente enxerga as cores, que vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então vocês percebem que quando a gente está falando em nível científico e acadêmico, o negócio fica impreciso muito rápido, por causa da forma que a gente capta as cores, por causa da forma que são fabricados os pigmentos e etc. Então, o que é o amarelo? O que é o magenta? O que é o vermelho? Essas cores, na verdade, elas são uma concordância conceitual que a gente tem do que a gente pode chamar de amarelo, do que a gente pode chamar de vermelho. Então, quando a fábrica está fabricando as cores que ela chama de vermelho primário, amarelo primário, ciano, magenta, qualquer uma que seja, tem um nível de imprecisão aceitável que elas vão tolerar para poder chamar aquela cor de ciano, de magenta ou de amarelo, ou vermelho, ou azul. E isso não é preciso, isso é uma coisa, quando a gente está olhando com essa lente científica, né, importante frisar isso aqui, que a gente está olhando com a lente científica enquanto eu tô falando isso, ela vai ter esse grau de imprecisão sempre. Você vai olhar ali e vai ver, ah não, esse amarelo ele tem um pouco de verde, esse outro aqui tem um pouco de vermelho na mistura dele, e etc. Só que é claro que para a maioria dos seres humanos, isso que eu falei aqui não vai fazer a menor diferença. Mas para um artista, eu acho que é interessante você perceber primeiro essas nuances de cores, essas tendências de cores, né? Que são visíveis a olho humano mesmo, você consegue notar tendências de cores ali. E até para a pessoa ter uma sintonia mais fina e uma compreensão um pouquinho melhor do que é cor de verdade. E essa questão de pureza de cores, ela é muito mais fácil de ser obtida em cores enquanto luz. Quando a gente está falando de cores enquanto pigmento, essa é uma questão muito difícil de ser resolvida. Beleza, Atila, mas então para que serve tudo isso que você falou na prática? Bom, vamos supor que você quer uma cor laranja bem saturada e você quer que seja o laranja mais saturado possível. Então quando você estiver olhando ali, você vai ver laranja e aí vai ter uns laranjas que vão ter um pigmento só escrito na embalagem, mas vai ter outros que vai ter mais de um pigmento, mas os dois são laranjas e você está olhando,
parece saturado. Só que o ponto é, quanto mais pigmentos tem misturados ali, devido à natureza subtrativa da mistura das cores pigmento, menos saturação e menos luz. Então se você quiser o laranja mais saturado, você vai precisar pegar o laranja que tem um pigmento, ou seja, as cores monopigmentadas. Então você já reparou que eu já usei esse termo monopigmentado ou pigmento único aqui no canal? Quando eu me refiro a certas tintas, por exemplo, as tintas da Quimera, que são monopigmentadas. Por que isso é importante? Porque enquanto a gente tá falando de cores pigmentos, são as melhores formas de se obter a saturação mais forte possível. Claro que nunca vai ser tão forte quanto uma cor luz, porque a gente tá falando de um pigmento que reflete luz, e só nessa dele refletir ele já perdeu intensidade, mas é a melhor coisa que a gente vai ter em termos artísticos de quando a gente tá falando de pigmento e principalmente de tintas. E você não precisa nem acreditar no que eu tô falando. Vou mostrar então agora na prática isso aqui. Aqui eu tenho um vermelho cádmio monopigmentado e próximo eu vou adicionar um amarelo cádmio também monopigmentado. Eu vou misturar essas duas cores até chegar no laranja. Mas enquanto eu misturo, vamos pensar em outro extremo. Imagina essa cor sombra queimada da Cor Fix, que é feita com 4 pigmentos, que tá aparecendo agora na tela. É um marrom, mas será que vale a pena discutir pureza de cor com um tom terroso como esse? Na minha opinião, até as cores secundárias, como esse laranja que a gente tá vendo aqui, ainda vale a pena a gente pensar em pureza no sentido de tintas monopigmentadas. Mas quando você tá falando de tons terrosos ou cores terciárias, eu acho que começa a virar um preciosismo muito grande. Mas você vai ver artistas dizendo que cores primárias monopigmentadas já são o suficiente. Mas existe um terceiro tipo de artista que nunca usou uma tinta monopigmentada e vai falar que tá tranquilíssimo com esse fato. Como eu falei, essa questão depende do grau de chatice que você quer olhar ela. Mas o fato é que quanto menos pigmentos envolvidos em uma tinta, mais saturação a gente tem. Isso vocês vão conseguir observar aqui comparando o laranja cádmio puro contra um laranja cádmio que é feito a partir da mistura de amarelo cádmio com vermelho cádmio. Por mais que eu tente chegar no tom, reparem que o laranja monopigmentado puro é mais brilhante e eu não consigo chegar nesse brilho, por mais que eu adicione mais amarelo. Então isso que vocês estão vendo aqui é o mais próximo que eu consegui chegar desse tom original. É próximo, mas dá pra notar que é mais escuro. E principalmente é menos saturado. E aí você tá perguntando, pô, mas Átila, mas no hobby de pintura de miniaturas, a maioria das marcas, tirando a Scale 75 com a linha Artist, a AK com a linha Artist, a Quimera e a Pro Acryl, tirando essas aí, ninguém informa os pigmentos que tá ali na tinta. Então pra que serve toda essa teoria quando a gente tá falando dessas outras tintas de hobby? Isso serve na segunda parte, que é pra você ter a percepção da tendência das cores. Os pigmentos ali já muitas vezes são muito misturados ali quando a gente tá falando das tintas do hobby. Só que se você tiver essa percepção treinada para saber em que tendência ele tá indo, você pode olhar um marrom e falar, puxa, esse marrom ele tá mais avermelhado, ou esse marrom tá mais esverdeado, ou ele tá mais amarelado. Se você entender como funciona esse lance das misturas, você vai entender melhor isso. Ou mesmo os amarelos. O amarelo primário da Cor Fix, ele é muito puxado pro verde. E esse é um tipo de treino interessante de você ter, porque quando você estiver fazendo, por exemplo, um No Metallic Gold, é interessante você ter um amarelo que é puxado pro verde. Mas se você estiver fazendo uma outra ocasião que você quer um amarelo que fique mais com aquela cara de amarelo mesmo, talvez é mais interessante você puxar para um tom mais alaranjado ou um pouco mais magenta e você conseguir perceber isso em trabalhos que estão prontos para você pegar ele, reverter o processo na sua mente. Por exemplo, você pega um pintor que você gosta do trampo dele, aí você repare nas nuances de cores que tem ali. Olha aquele verde, ele tá puxando mais pro vermelho, aquele verde ali. Olha aquele roxo que ele tá usando ali, é um roxo bem avermelhado, não é tão azulado assim. Você poder desconstruir essas cores depois que o trabalho tá pronto na sua frente é muito interessante para você tentar entender o processo que levou o cara a fazer isso. Você fala, aqui pode ser que ele tenha usado um glaze para fazer isso, ou não, pode ser que ele já misturou as cores aqui para obter essa tonalidade específica, né? Então, essa parte teórica é importante quando você está desconstruindo as pinturas na sua mente e quando você está comprando a tinta para você perceber tendências das cores, para na hora que você for usar na prática isso, você saber, esse amarelo é melhor para isso aqui que eu quero fazer, esse aqui marrom vai ser melhor para esse aqui, hoje eu quero um couro mais puxado pro vermelho, hoje eu quero um couro mais puxado pro verde, tá? Então, isso é importante para esse tipo de coisa na prática mesmo, na pintura mesmo, porque eu acho que a gente sempre tem que puxar tudo pra prática. Eu tento puxar isso sempre aqui no canal. Aí outra coisa que você vai entender também com esse tipo de conhecimento é, nossa, por que quando eu misturo esse vermelho com essa outra cor aqui fica ruim, mas se eu misturar esse vermelho com essa outra cor aqui que é aparentemente igual, fica bom?
Na prática você vai entender isso e você vai falar, olha aqui, parece que aqui tem um pouco mais de azul e esse aqui tem um pouco mais de cinza, parece. E aí quando mistura fica estranho, não dá o efeito que eu quero. Você vai começar a fazer essas análises mais teóricas, mas que são muito úteis na prática. Em resumo, tudo existe uma aplicação prática se você quiser. Depende do nível de chatice que você quiser ir no lance das cores ali, né? Claro que não precisa ser muito científico quando a gente estiver falando de tinta. Isso é só mais uma questão teórica mesmo. Na prática, o que importa mais é o lance das misturas, é o lance de você perceber as tendências, é o lance de você saber que as cores monopigmentadas são sempre as mais saturadas e esse tipo de coisa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, por favor, comente o que você acha a respeito disso, se você quer mais desse tipo de vídeo. E novamente eu vou agradecer o professor Márcio por ter revisado esta pauta e esse vídeo pra mim. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!